Quer saber mais sobre a retrospectiva da geração distribuída remota em 2023, os principais insights e análises e o que nos espera para 2024? Meu nome é Lincoln, nós somos a Vatio e viemos trazer o melhor deste conteúdo para você. Bom pessoal, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma breve retrospectiva sobre os principais indicadores do mercado de geração distribuída remota, ou seja, falando tanto sobre o alto consumo remoto, quanto também sobre a geração compartilhada. Então trazendo aí um compilado, né, dos principais números que a ANEEL publica e um comparativo aí um pouquinho com os anos de 2022 e com a nossa base acumulada, e depois eu vou trazer alguns insights aí paralelos baseados no último estudo da Greener, que nos ajuda a ter um pouquinho de previsibilidade do mercado para o ano de 2024. Então bom pessoal, hoje eu trouxe aí um conteúdo um pouquinho diferente, né, um compilado de informações que a gente levantou aí com base nos dados da ANEEL. Então, assim que o ano de 2023 fechou, né, a gente fez uma análise aí de todos os dados publicados e filtramos, né, somente aquilo que é relativo a alto consumo remoto e geração compartilhada. Então, quais são aí os principais insights, né, os principais números que a gente tirou, indicadores, que nos ajudam a dar um pouquinho de direcionamento de como foi o comportamento ao longo desse último ano. Então, primeiro ponto, né, pessoal, quando a gente olha a nossa base acumulada de GD remota, né, e a gente olha os nossos últimos 2 anos, 2022, que ainda era a regra da GD1, né, regra anterior, e a gente tem aí o ano de 2023, que já houve a mudança da regra, então teve muita conexão ainda de planta referente à regra antiga, mas também já tiveram conexões aí relativas a GD2 e GD3, né. Então, quando a gente pega esses últimos 2 anos, a gente vê que isso representa, em termos de potência, né, instalada, conectada, 57,5% de toda a base instalada desde 2012, referente aí a alto consumo remoto e geração compartilhada. Então, ou seja, o mercado ele teve uma forte tração nesses últimos 2 anos, né? E quando a gente dá um zoom dentro, né, do ano de 2023, ele representa aí um total de 23%, né, dessa base total acumulada. Então, trazendo isso um pouco em números, né, a gente tem hoje mais de 6 GB de potência instalada na GD remota, né, então desde 2012 até o final de 2023, sendo, né, que nesse último ano, em 2023, a gente conectou aí em torno de 1,4 GB, né, dentro dessa base. Então, esse é um volume extremamente expressivo, né, a gente teve aí no último ano mais de 1 GB conectado somente neste modelo. E o que é legal da gente olhar, né? Tanto ter um olhar para a potência que foi instalada, mas entender também quantidade de unidades geradoras e quantidade de unidades beneficiárias. Então aqui a gente está falando de uma usina para N, muitas vezes, unidades consumidoras. Então é legal tentar entender para onde esse N tá indo, né? Ou seja, esse N está aumentando muito de tamanho, ou seja, a gente está aumentando a proporção de beneficiários perante a quantidade de unidades geradoras. Como é que está o comportamento do crescimento, né, do ticket médio dessas unidades geradoras que estão sendo conectadas, ela está aumentando ou diminuindo a sua potência média. Então, quando a gente faz aqui alguns comparativos, né, eu vou sempre estar fazendo comparativos aí em 4 espectros, né? A base acumulada, então a gente olhar a nossa base histórica, como é que é aquela referência na base histórica, como é que aquela referência, né, referente aos últimos 2 anos, 22 e 23, como é que o que aconteceu somente em 2022 e o que aconteceu somente em 2023. Então, quando a gente vem, por exemplo, né, para as unidades geradoras, a gente sai de potência, vamos tentar entender em quantidade de usinas. O que a gente tem, né? A gente vê que 63,5%, né, de toda a base conectada de usinas nestes modelos aconteceram nos últimos 2 anos. Então, cara, 2/3 das usinas praticamente conectaram nos últimos 2 anos, sendo que do total, 24% conectou no último ano e 39% conectou em 2022, né? Então, por que teve essa disparidade? 2022 foi um ano de fato atípico, porque era um ano de virada de regulação. Então, muita gente correu com pareceres e solicitações e conexões de usina, tanto, né, para microgeração quanto para mini geração, porque a regra a partir de 2023 iria mudar, né? Então teve muita solicitação, teve muita conexão, foi um mercado que ele teve um boom realmente por conta dessa virada de chave regulatória, mas o que a gente vê, né, diferente ali do que a gente tem já na outra parte do mercado de GD, que é referente a instalações junto à carga, enfim, a gente vê que essa queda proporcional
ela foi um pouco menor quando a gente olha para o mercado aqui de remota, né? Então houve sim uma queda, mas ela foi um pouquinho menor e o mercado ainda teve apresentou, né, ainda um volume interessante de novas conexões. Agora, acho que o ponto mais interessante disso, né, é quando a gente olha a potência média. Então, a nossa potência média histórica e o que vem acontecendo nos últimos 2 anos, ela veio caindo, principalmente em 2022, porque teve muita conexão de planta pequena. Então teve muita usina de pequeno porte que fez com que essa média fosse puxando cada vez mais para baixo. Então, quando a gente vê o ticket médio em 2022, foi o menor indicador que a gente teve aí dos últimos anos. Então a gente vê que houve uma retomada de ticket médio em 2023, ou seja, usinas de porte maior um pouquinho sendo conectadas, né, menos usinas de microgeração, o que puxou a média um pouquinho para cima. Essa média é estável aí nos últimos 2 anos, mas ainda é abaixo da média histórica. Então o que a gente espera aí realmente para os próximos anos é que essa média tenda a voltar para a nossa média histórica. Então as usinas que tendem a entrar em operação serão aí de potências acima de 15, 16 kW, tá? Que é a nossa média hoje da GD remota global, tá? Um outro indicador interessante é a gente olhar para a quantidade de beneficiários, né? Então aqui tem alguns insights importantes e alguns filtros que a gente precisa fazer. Quando a gente fala de beneficiários por mega, ou seja, para cada mega de potência que eu tenho na GD remota, quantos beneficiários estão recebendo créditos para esse mega, né? Então esse é o comparativo indicador que a gente tem aqui. Então quando a gente olha essa média global histórica da base acumulada, ela tem em média 222 beneficiários por mega, né? Quando a gente olha para 2022, né, é engraçado que esse número ele dá um salto. Então ele vai lá para 250 essa média. Se a gente olha a média nos últimos 2 anos, ela está em 225. Mas quando a gente olha para 2023, essa média de beneficiários por mega, ela está bem abaixo, né? Ela está, na verdade, quase 75% da média histórica que a gente tem. Então por que a média de beneficiários por mega caiu tanto em 2023? E aí a gente tem um fator importantíssimo. Muita planta foi conectada, mas muitas dessas plantas ainda não quer dizer que elas foram preenchidas de beneficiários. Então, como a gente teve, né, um volume muito grande de energia entrando, o que aconteceu, né, uma realidade que a gente vê hoje no mercado de compartilhado é a dificuldade de conseguir trazer cliente na mesma velocidade que está entrando usinas. Então, um desequilíbrio de oferta e demanda, a gente está tendo muito mais oferta de energia do que demanda de consumidores, de fato, o que está fazendo com que exista vacância. Então, um dos fatores que tem contribuído para essa média estar tão baixa atualmente, referente às usinas conectadas de 2023, é justamente o fato de elas não estarem ainda cheias. Então, pegando um paralelo, a gente tem aí de que menos do que 25% dessas usinas ainda não foram preenchidas. Então, a gente ainda tem um volume grande aí de consumidores para estar entrando aí para dentro desses beneficiários, né? Então, pegando aí de novo um paralelo, a gente pode estimar aí pelo menos mais 90 mil, 100 mil beneficiários entrando só para encher esse volume de vacância dessas usinas de 2023, né? Então isso é o mínimo que a gente precisa aí, acho que para cobertar segundo a nossa média histórica, tá? Então a expectativa é que na verdade seja muito maior, porque aí vem o segundo fator importante. O ticket médio, segundo até a pesquisa recente publicada pela Greener, o ticket médio dos clientes, público-alvo da compartilhada, os beneficiários da compartilhada e do alto consumo remoto, eles têm cada vez mais indo para o varejo. Então o ticket médio vem caindo, na verdade, o que faz com que, na verdade, a quantidade de beneficiários por mega tenda a aumentar. Então, por quê? Porque eu estou trazendo cada vez cliente menor, então para encher a mesma usina eu preciso de mais clientes. Então a gente está vendo essa média subir porque estão ficando cada vez mais escassos os clientes PJ, de consumo médio mais elevado dentro do mercado cativo, e a gente tem uma massa e milhões de consumidores de baixo e médio consumo, né? E esses sim é que estão entrando de fato agora, o varejão é que está entrando de fato para encher essas usinas. Então é natural que a gente espere de fato uma média mais alta, e quando a gente vê uma média, né, um volume de beneficiários por mega abaixo da média histórica, significa que na verdade é mais do que 25% dessas usinas estão com vacância. Então essa é uma leitura do que a gente tem hoje no mercado, né? Boa parte das últimas usinas conectaram, ainda estão vazias, a gente ainda tem uma demanda aí de mais de 100 mil novos consumidores só para suprimir demandas de usinas já existentes, tá? Tem um outro paralelo aí que eu acho que é legal a gente fazer, que teve um dado da pesquisa da Greener, né,
que eles fizeram ali uma pesquisa com os principais grandes geradores aí que estão em alto consumo remoto e GD compartilhado. E eles têm um dado bem interessante que é o funil de pipeline desses grandes geradores, né? E eles trouxeram um número bem legal aqui, trazendo para vocês, que é somente 32% da base de projetos desse pessoal é que de fato está conectada. Então, ou seja, eles conectaram 1/3 das suas usinas, né, que estão em desenvolvimento ou em construção. Então, ou seja, tudo isso que a gente viu aqui historicamente representa, na verdade, 1/3 do que a gente vai ver. Então, quando a gente faz esse comparativo, e sendo até bem conservador, vamos pegar, na verdade, que não sobre a nossa base histórica, vamos pegar com base nos nossos últimos 2 anos. Então, a gente teve aí 3,5 gigas conectados, né, aqui dentro da GD remota nos últimos 2 anos. Se a gente fizer um paralelo rápido, né, de que isso representa 1/3, ou seja, eu tenho 2 vezes isso para conectar, eu tenho pelo menos mais 7 gigas a serem conectados ainda. Então, esse é um número importante para a gente olhar para frente. Então, a gente olha para trás, a gente vê que 2022 foi um ano muito bom, 2023 foi um ano que a gente sabia que ia ter retração, mas não foi um ano ruim, que já mostrou que as plantas vão ter potências maiores, elas vão ter mais consumidores por mega, só que a gente vê também que a gente está a 1/3 daquilo que vai ser colocado para rodar. Então, estamos a 1/3 do mercado, a gente ainda tem mais 2/3 pela frente, os próximos anos vão ser tão desafiadores, né, em diversas questões, conforme a gente viu aí no final de 2023. Então, essa questão de equilibrar oferta e demanda, conseguir se comunicar bem com o cliente, conseguir agregar valor, comunicar valor, né, vender valor de fato, vai ser estratégico, assim como bons ativos que tenham boa performance. Então, ainda tem muito ativo da regra da GD1, mas não quer dizer que não tenham ativos da GD2 sendo conectados também. Então, assim, isso a gente está falando de um pipe desenvolvido que é 90% ou mais referente à GD1. Então, assim, novos projetos vão aparecer também. A gente sabe que existe viabilidade, né, com os CAPEX que a gente tem atualmente, câmbio, taxa de juros caindo, enfim, por mais que exista depreciação na GD2 e na GD3, mas a gente sabe que a GD2 ela para de pé em algumas regiões aqui no Brasil. Então, vai existir sim uma energia nova e muito menos abundância, né? Mas o boom que a gente vai ter agora esses próximos anos é muito mais energia, uma grande velocidade de energia plugando. Então, aprender a lidar com a escala de captação de clientes, de retenção de clientes, eu acho que é o grande desafio para 2024. Como escalar vendas de uma forma automatizada e com alta retenção desses clientes, né? Então, se você tiver um churn out, você vai ter que estar sempre pedalando para estar no mesmo lugar. Se estiver entrando muita energia nova, não vai conseguir escalar. Então, acho que esse é o grande desafio para a maioria dos gestores e geradores agora, em 2024 para frente. É como escalar vendas e reter clientes. Tá bem? Bom, pessoal, esse aqui acho que foi um vídeo para a gente fazer um retrospecto mesmo, né? Olhar para trás, ver realmente o que a gente pode aprender, o que o mercado mudou, que indicadores a gente tem, né, que direcionam o nosso mercado pelos próximos anos e quais são realmente os desafios para a gente viver agora nesse 2024. Então, conseguir conectar as usinas que são da GD1, que ainda não foram conectadas, uma boa parte delas, conseguir escalar vendas e reter os seus clientes. Então, esses são os grandes desafios que nos esperam para esse grande mercado aí ao longo de 2024. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like aqui para nós neste vídeo. Caso você queira conhecer mais sobre a GD compartilhada, siga o nosso canal, ative as notificações e fique por dentro dos novos conteúdos da Vatio. Caso você tenha ficado com alguma dúvida sobre este tema, deixe aqui para nós nos comentários. Se você quer conhecer ainda mais sobre a GD compartilhada, confira aqui no link na descrição um conteúdo completo sobre o nosso curso da GD compartilhada ponta a ponta. E se você quer saber como a Vatio pode te ajudar, fale com um de nossos consultores acessando o link aqui também na descrição. Meu muito obrigado e nos vemos no nosso próximo vídeo. Até já!